Momento gostoso, né? Vamos fechar o ano com batismo e vamos abrir o ano com batismo. Que bom isso. A Larissa se preparou para o batismo e pediu então que fosse feito o mais rápido possível, porque ela está gravidíssima. Nós vamos fazer dia 8 de janeiro o batismo dela. Então fechamos o ano com batismo, começamos o ano com batismo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, 16. Nós vamos ler alguns textos, por isso, se você está com a Bíblia no papel aí, mantenha aberta para que a gente possa caminhar na palavra do Senhor. Gênesis, número 7, capítulo 7, verso 16. Amém? Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. Amém? Podem se assentar. Esse ano, nós já ouvimos tantas vezes, foi um ano difícil, e eu penso, na minha história, assim, né? Nunca me lembro de todo mundo junto precisar tanto do cuidado de Deus. A gente precisa, mas separadamente, né? Então a gente ora por um, ora por outro, mas agora a gente sofreu todo junto e todo mundo precisando muito do cuidado de Deus. E a gente sentiu muita insegurança. A maioria daqui, quem aqui se sentiu inseguro nesse tempo? Todo mundo. A gente sentiu muita insegurança. E a gente vê a história de Noé. Noé começa a história do capítulo 7 aí que a gente leu, dizendo que ele era um homem justo, é isso? O que está aí na Bíblia de vocês aí, gente? Vamos, me ajuda aí, por favor. Como é que era Noé? Capítulo 6, que começa a história, né? No verso 9. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos. Na realidade, a gente percebe pelo texto que ele era o único, né? Então, assim, pensa bem, em toda a terra, em todas as pessoas, Deus procurou e achou um homem justo. E ele falou: olha, Noé, a terra está corrompida. E se você olhar para fora, você não vai ver muita coisa diferente, não. A terra está corrompida. Eu espero que Deus não procure e ache só um agora, né? Que ele ache muitos, né? Por favor. E Deus olhou para a terra e ela estava corrompida e todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então, Deus disse para Noé: olha, eu resolvi que eu vou destruir a terra, vou destruir os seres humanos, não a terra, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. E aí ele faz um pedido para Noé fazer uma arca. A história que a gente conhece. E ele fala que vai destruir tudo que tem fôlego debaixo do céu. Mas ele diz também no verso 18: com você estabelecerei uma aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Verso 18. E todos os seres vivos, todos os animais, 2 de cada espécie para conservá-los vivos. No verso 21, leve com você comida, armazene-a com você, será para alimento de você e eles. E o verso 22, que para mim é o mais importante desse texto, diz assim: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. A impressão que dá, meus irmãos, é que Noé foi poupado, fez a arca, obedeceu a tudo, e que ele
por causa da obediência, por causa da madeira, por causa do betume que ele usou por dentro, porque tem todas as especificações que você já deve ter lido. Deus, então, colocou a água e tudo ficou certo. Mas o verso 7:16, que a gente leu lá no começo, diz assim: eram macho e fêmeas que entraram em todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E a última frase diz o quê? E o Senhor, vamos repetir isso? E o Senhor fechou a porta. Quem é que fecha a porta e cuida de nós? O Senhor. Nós podemos fazer tudo certo, mas se a gente está no trânsito, você pode obedecer às leis, você pode andar direitinho no limite de velocidade, mas se o Senhor não guardar você, ninguém vai poder guardar. Amém? Você pode ensinar os seus filhos direitinho, mas se o Senhor não guardar os seus filhos, ninguém vai guardar. Você pode deixar a sua casa, toda com seguro, com todo tipo de segurança, mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos entender que é lógico, que é necessário que a gente seja obediente. Mas quem fecha a porta é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Nós temos outros textos que falam do cuidado de Deus. Vamos ver alguns? Daniel 6, 21 e 22, desculpe. Daniel 6, 21 e 22 também é um texto que a gente conhece bastante. É Daniel na cova dos leões. Daniel foi injustiçado. Ele era um homem obediente? Sim, claro que era. Daniel era obediente. Daniel serviu ao Senhor. Daniel não se prostrou diante do rei. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era um homem extremamente obediente. O verso 21 e 22 diz assim: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor rei. Veja bem, Daniel fez tudo certo, mas ele não tinha poder para fechar a boca do leão. Os leões estavam com muita fome, tanto que o final do texto diz que pessoas foram jogadas ali e não tiveram nem tempo de chegar no chão. Os leões estavam com muita fome. Daniel foi injustiçado e foi jogado numa cova com os leões. O rei não pôde fazer nada, porque como ele tinha feito o decreto, ele não podia ir contra a sua própria lei. Ele jejuou e orou, mas nada disso foi suficiente. O que resolveu, o que salvou, o que resolveu na vida de Daniel foi Deus enviou o seu anjo para fechar a boca do leão. Quem é que cuida de nós? O Senhor. Entendendo sempre que a gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer. Deus nos livra, Deus nos protege, mas a gente precisa ser fiel e obedientes ao Senhor. Daniel 3, 28. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Também é a história de 3 homens que são fiéis a Deus, que não se prostram diante do rei. E o rei fala assim: olha, quem é que vai salvar vocês? Eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. E eles dizem: se Deus quiser nos salvar, Ele salva. Se Ele não quiser nos salvar, está tudo bem, nós não vamos nos prostrar. Pessoas fiéis e obedientes até o fim, com risco de morte. E no verso 3, 28 diz: então Nabucodonosor disse, o rei daquela época: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele enviou o seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Nesse texto a gente vê uma outra palavra além da obediência: confiança.
Além de obedecer, a gente precisa confiar no Senhor. Confiar que Ele nos livra, confiar que Ele nos salva, confiar que Ele nos guarda. Por fim, eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 91, que todo mundo, né? Pelo menos as casas que eu conheço que não são cristãs verdadeiras, tem sempre uma Bíblia aberta com o Salmo 91. Que eu acho um terror, mas tá tudo bem, né? Porque geralmente essas pessoas não leem o Salmo, só deixam ali como um amuleto. A Bíblia aberta no Salmo 91, como se o Salmo, a Bíblia aberta, fosse fazer o trabalho de Deus. Qual é o trabalho de Deus nesse Salmo? Cuidar, salvar, livrar as pessoas. Não é a Bíblia aberta que salva, não é a Bíblia aberta que livra. Quem livra é o Senhor. Quem fecha a porta da arca? O Senhor. Quem fecha a boca do leão? O Senhor. Quem não deixa o fogo queimar nem o fio de cabelo? O Senhor. É o Senhor que nos livra. E o Salmo 91, ele começa dizendo o que, gente? Vocês deviam saber isso bem decor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então a gente começa, eu penso que nesse salmo eu vejo 3 segredos. Primeiro segredo é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que você tem habitado? Onde é que você tem morado? Na presença de Deus ou em qualquer lugar? A sua casa pertence ao Senhor? O esconderijo do Altíssimo é quando a gente dedica a casa da gente, o trabalho da gente ao Senhor, e então a gente vai habitar onde? No esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita na presença de Deus e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O que é esse descansa? É o confiar lá do Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio rei diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram no Deus que, apesar de ser jogado na fornalha, eles confiaram que Deus ia livrá-los. Quando a gente habita na presença de Deus e descansa na sombra do Onipotente, a gente diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos ler todos juntos isso. Volta, pode dizer ao Senhor, isso mesmo. Vamos lá? Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso é verdade na sua vida? Amém? Glória a Deus. Então, se a gente tem essa chave, esse segredo, habitar na casa do Senhor, dizer, Deus, eu confio em Ti de verdade. Quando a gente tem isso, lembra que é um segredo? Esse é o segredo para pois Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrirá com suas penas, sob suas asas você estará seguro. A sua verdade, que é a palavra, é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno. Tem muita gente com medo, com um problema de sono. Nem da flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Eu vejo que as pessoas, elas leem essa parte do Salmo e pensam que abrir a Bíblia no Salmo 91 vai fazer que ela seja livre do laço do passarinheiro, que vai ser livre da peste, vai ser livre do terror noturno, mas na realidade, para a gente ser livre, a gente precisa habitar no esconderijo do Senhor e descansar à sombra do Onipotente. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Amém? O segundo segredo está no verso 9. O Senhor é o meu refúgio,
você fez do Altíssimo a sua morada. De novo. Entendeu aí? A mesma coisa que é de cima. Eu faço do Senhor o meu refúgio. Eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, eu vou aonde? No médico. Tem gente que foi fazer exame de Covid 30 vezes. Porque tudo era Covid. Qualquer coisa. Essa pessoa está descansando na sombra do Senhor? Não, está descansando lá no médico. Descansando no exame. Né? Não está descansando no Senhor. Não estou dizendo que não é para fazer exame. Mas você fazer 30 exames já é demais. Então, o que o Senhor está dizendo? Você precisa de fazer do Senhor o seu refúgio. Nós precisamos de refúgio durante esse tempo, não precisamos? Nós precisamos nos esconder, não precisamos? Nós fizemos da nossa casa uma arca. Colocamos a família dentro e Deus fechou por fora. Deus tem fechado a porta por fora para cuidar de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem estado conosco. Deus tem nos abençoado. Mas nós precisamos fazer do Senhor o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. E fazer do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, a nossa morada. Moramos na presença do Senhor. Quando a gente faz isso, então vamos repetir lá. Se você fizer os segredos. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, o que vai acontecer? Verso 10. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, se nós fizermos do Senhor a nossa morada, lembra que nós vimos lá em Noé que ele obedeceu. Vemos em Daniel que ele obedeceu e confiou. Vemos em Sadraque, Mesaque e Abednego que ele obedeceu e confiou. Noé também. Claro, que tragédia toda que Deus disse que ia acontecer. Ele entra nessa arca de madeira, né? Com aquela chuvarada toda e confia. Porque ele não viu o Senhor fechar a porta por fora. Nós sabemos disso, mas o Senhor fechou a porta por fora. Ele cuidou do Noé. Além de obedecer, além de seguir os passos do Senhor, nós precisamos confiar que Deus vai fazer a parte dele. Nós fazemos a nossa, mas Deus faz a dele. E faz melhor do que a gente imagina. Amém? Terceiro segredo, verso 14. Deus diz... Verso 14, é isso? Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Por que Deus vai fazer isso com a gente? Porque ele nos ama. E porque o que Deus está falando? Porque ele me ama. Deus diz. Porque ele me ama. Porque você ama a Deus. É porque você ama a Deus, eu o resgatarei. Deus está dizendo, porque você me ama, eu vou resgatar você. Porque você me ama, eu vou te proteger. Porque você me ama, eu vou te proteger. Porque você conhece o meu nome. A palavra conhecer, eu sempre repito no altar, que conhecer é ter intimidade. Não é conhecer, eu ouvi falar de Deus. Não é isso. O momento que você começa a ter intimidade com Deus, buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor, Ele vai te dizer assim, porque você me ama, eu vou te resgatar. Porque você me ama, eu vou te proteger. E você pode confiar nisso, porque Deus está dizendo isso. A minha versão aqui diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu protegerei, porque ele conhece o meu nome, porque ele tem intimidade comigo. Então, assim, quando a gente ama o Senhor, veja bem o que está escrito no começo ali, porque ele me ama. Você ama o Senhor? Ama mesmo? Apaixonado por Jesus? Amém? Sim, eu também amo o Senhor.
Se você ama Jesus, amém. Isso mesmo, Samuel. Amém. Porque ele ama, porque ele me ama. O verso 15 diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Quando você ama a Deus, Deus está te dando uma promessa. Você vai clamar e ele vai lhe dar resposta. Lembra bem que resposta pode ser sim e não, e espere. Né? Porque às vezes a gente fala assim, Deus não respondeu minha oração. Mas às vezes Deus respondeu não, e você não quer receber não, então você fala que Deus não respondeu. Né? E porque a gente gosta só de receber sim. Né? A gente pede uma coisa, a gente quer que Deus responda sim. Porém, às vezes Deus responde não. Às vezes Deus responde espere. E aí a gente também não quer esperar. Então, a gente fala, Deus não respondeu minha oração. E olha os sinais. Olha o que Deus está falando. Às vezes Deus está dizendo sim. Sim é resposta. É resposta ou não? É. Não é resposta? É. Espere a resposta? É. Às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde não, às vezes Deus responde espere. E tudo isso é resposta. E ele prometeu, se você vai clamar a mim, eu lhe darei resposta. Mas tem que ver qual delas. Qualquer resposta é Deus que está dando. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então, assim, na adversidade, Deus vai estar comigo, com você. Você está tendo adversidades? Está tendo problema? Alguém aqui está tendo problema? Como é que é? Com certeza, a Nilza está dizendo aqui. O Senhor está te prometendo que na adversidade Ele estará contigo. Jesus disse em Mateus 28, o quê? 28, 20, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa aqui, promessa de Jesus. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu penso nessa promessa, eu digo, Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor diz, eu estarei com você no meio da adversidade, e eu vou livrar você e cobri-lo de honra. Se você não tem sido honrado, Deus quer honrar você. Deus quer honrar você. E Ele vai cobrir você de honra. Continue firme com o Senhor, porque é o Senhor que honra a gente. Não é as pessoas que vão nos honrar, é o Senhor que vai nos honrar. E quando Ele faz, Ele faz. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram muito humilhados, né? Não quiseram obedecer ao rei. Deus fala todas aquelas coisas. Depois ele diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele os livrou. E depois disso, ele coloca Sadraque, Mesaque e Abednego como governadores de províncias. Então, a gente precisa, às vezes, passar pela adversidade para que Deus nos honre. E passar firmes, e passar obedientes, e passar confiando no Senhor. E é isso que vai fazer a gente, então, ser livre e o glorificarei, então, de honra. O verso 16, então, encerra o Salmo, né? Que é, eu acho que fecha com chave de ouro, né? O que é o verso 16? Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade, ou seja, você vai viver muitos anos, e eu não entendo longevidade de Deus doente e capengando, viu, gente? Longevidade é a gente viver bem na presença de Deus, né? Bem com alegria na presença de Deus. Deus quer te dar longevidade com alegria, longevidade, né, com fé, com graça. E então a gente precisa confiar nisso, amém? Amém? Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei o quê? A minha salvação. Ou seja, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Melhor do que ter longevidade na terra, é muito melhor do que ter longevidade na terra,
é a eternidade com Deus. Amém? Sem dúvida. Então, assim, ele vai saciar você com longevidade, mas vai te dar melhor do que isso. Vai te dar a eternidade com ele. Amém? O Salmo 91 é um salmo muito completo, falando então do cuidado de Deus conosco. Essa semana eu tive algumas experiências com pessoas e nós ficamos até boquiabertos. Nossa, como Deus tem cuidado. Como Deus tem livrado. E não foi uma vez, eu atendi muitas pessoas essa semana e todas as vezes eu pude dizer: nossa, como Deus tem cuidado. Como Deus tem livrado do laço do passarinheiro, do terror noturno, como Deus tem realmente colocado as penas sobre as pessoas, como Deus tem sido refúgio e fortaleza. E nós comprovamos isso muitas vezes essa semana. E eu quero louvar a Deus pelo cuidado dele com as nossas vidas. E eu gostaria que nesse momento você orasse, e eu vou pedir para o Ministério de Louvor cantar uma canção, que a gente esteja orando e falando ao Senhor, declarando: Tu és o meu refúgio. E isso não pode ser da boca para fora e nem como recitar o Salmo 91. Dizer: Deus, Tu és mesmo o meu refúgio. Eu quero te obedecer e eu quero confiar que o Senhor é a minha fortaleza. Eu quero realmente fazer do Senhor o meu esconderijo. Eu quero habitar na sua presença e descansar, porque quando a gente confia, a gente descansa à sombra do Onipotente. Eu quero também, Senhor, amar você cada dia mais, porque quero que o Senhor olhe para mim e que o Senhor me veja como aquele que te ama em todo o tempo. Deus nos ajuda mesmo. Ó Senhor, vai orando ao Senhor agora, enquanto nós ouvimos essa canção. Faz a sua oração agora entre você e Deus. Vai fazendo a sua oração, dizendo ao Senhor, se você está com o Salmo 91 aberto, vai fazendo do Salmo a sua oração. Senão você pode orar como está no seu coração. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador. A honra
tá com a sua chave de casa aí, de carro, alguma coisa? Pega a chave na sua mão, é só um símbolo, não estou ungindo chave não. Lembra que Deus fecha a porta por fora? Pega a sua chave agora e diz: Deus, fecha a porta por fora. Se você tem uma empresa, se você é dono de alguma empresa, alguma coisa, a hora que você pegar a chave amanhã, peça ao Senhor, fecha a chave por fora. Amém? Pega a chave e diga: Senhor, fecha a chave, fecha a porta por fora. Me livra de todo o laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Protege a minha casa, Senhor. Protege os meus caminhos por onde eu andar com esse carro, com moto, seja com veículo que você tiver. Protege, Senhor. Fecha a porta por fora, Senhor. Em nome de Jesus. Fecha a porta das empresas dos seus filhos, Senhor, para que não haja danos, ó Pai. Protege a vida dos seus filhos. Protege os trabalhadores. Protege, Senhor, a vida da empresa que seus filhos trabalham. Protege, Senhor. Guarda, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que nos cuida. Tu és o Deus que nos salva. Tu és o Deus que nos livra. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas nossas tribulações. Fecha a porta por fora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fecha a porta por fora dos nossos lares, das nossas famílias. Vai fechando, Senhor, agora, Senhor. Ó, Senhor, em nome de Jesus, fecha a porta, Senhor, da empresa dos seus filhos. Fecha a porta dos carros e todos os veículos que os seus filhos andam, Pai. Em nome de Jesus, cuida dos caminhos. Livra, Senhor, os teus filhos, Senhor, de toda peste perniciosa. Livra, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de toda perda, de todo sofrimento, de toda angústia, vai tocando, Senhor. Livra do terror noturno, Senhor. Que a palavra que o Senhor nos diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilo, seja uma verdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós recebemos essa promessa. Fecha a porta por fora dos nossos quartos, para que a gente não tenha terror noturno, para que a gente não tenha distúrbio de sono, que todos nós possamos dormir e descansar na sombra do Onipotente. Louvado seja o teu nome. Tira toda a ansiedade, fecha a porta por fora, que a gente possa descansar na sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo.